Continuando nossa conversa inicial de Redes 2, nós vamos falar agora dos servidores de internet. Mais especificamente, nós vamos tocar os dois primeiros itens, opções de locação e o servidor laboratório que a gente vai usar ao longo dos nossos estudos. Tá? Pois bem, é interessante como as coisas, seguindo uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de oferta e procura, elas mudam. Né? Também é até um pouco dinâmica de legislação, quando às vezes a legislação puxa mais, beneficia mais o usuário, né? Outras vezes beneficia mais a empresa prestadora de serviço, por exemplo. O fato é que em março, abril, maio de 2020, nós fizemos uma primeira reunião por Meet, no início da pandemia, e assim, as opções que a gente tinha para examinar de opções de locação, que eu lembro, eram bastante opções. Hoje parece que tem menos opção um pouquinho, tá? Mas eu peguei, dei uma consultada nas provedoras e achei algumas coisas aqui que a gente pode considerar. Tá? Então vamos começar com as opções de locação. A primeira opção, a mais barata e também assim a menos capaz, tem menos recurso, obviamente, é a hospedagem do tipo gratuita e compartilhada. Na realidade, as duas coisas são basicamente a mesma coisa, tá? A gratuita e a compartilhada. Porque a diferença da gratuita para a compartilhada basicamente é que a gratuita não cobra, você não tem que pagar para usar. Tá? Porém, vai ter um probleminha lá que é a de você estar hospedada no sistema que o cara oferece. É aquilo ali que tem e acabou. Tá? A compartilhada também não é muito diferente, só a diferença é que de repente é paga, então você talvez tenha um pouco mais de espaço, você pode pagar uma taxa extra para você ter mais armazenamento de arquivos, sei lá. Tá? E via de regra também vai ter uma disponibilidade, ela está acessível num tempo melhor, né? Com mais constância, coisa e tal. Essa é a vantagem. E insisto, a principal característica desse tipo de hospedagem é que o provedor da hospedagem tem lá um sistema. Tá? Ele tem um sistema operacional com serviços web para funcionar e ele tem um sistema. Por exemplo, a gente tem o Wix, que você pode desenhar a sua página com maior ou menor liberdade, porém dentro do sistema Wix. Você tem sites como o WordPress, tá? Que basicamente o WordPress é um sistema de informação, um sistema de blog, tá? Que você pode ir lá e configurar o seu blog com os seus dizeres, com as suas cores, com as suas imagens, à vontade. Deve ter 2 ou 3 temas, às vezes tem temas que você pode mudar, configurar, criar novos, porém tudo dentro do sistema WordPress. Então você está falando de uma locação WordPress. Tá? E isso, no final das contas, acaba te dando a opção de uma hospedagem de site bastante restrita. Você tem um site WordPress que você publica. Quer ver um site muito famoso que muita gente, inclusive o curso de informática tem? Facebook. Tem o sistema do Facebook, que oferece uma série de recursos e facilidades, interação, rede social, blá 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 blá, mas no final das contas é o Facebook. Mas você vai lá e tem muita gente que faz isso, né? Que cria sua loja no Facebook. Tem gente que cria sua loja no Amazon, sei lá, tá? Amazon, no final das contas, a Magalu,
loja americana, o Kabum, que agora foi comprado pela Magazine Luiza, dizem que o Magazine Luiza está quebrando, mas ele comprou o Kabum. Então você tem anunciantes que vão lá e colocam seus produtos nessas lojas compartilhadas. Tá? Aí tem uma hospedagem de site um pouquinho melhorada, tá? Que é aquela tipo o Wix que eu falei lá no começo, tá? Que já te dá uma opção maior de você desenhar, de você criar uma identidade visual, você criar o layout geral do seu site e tudo mais, tá? Mas ainda é uma hospedagem de site. Ele hospeda o seu site dentro do esquema do sistemão lá, mais ou menos flexível, que eles dispõem para os hóspedes, para o pessoal que vai alugar o serviço deles lá. Em seguida, nós temos a revenda de sites. Tá? Vamos dizer que um provedor hospeda sites com um determinado sistema. Vamos dizer que é o WordPress. Aí você foi lá e alugou o WordPress, alugou um site, locou, fez uma hospedagem de um site seu com o WordPress. Mas você gostou, de repente alguém viu lá, você conhece alguém e o cara está querendo montar um site, mas ele não tem muita habilidade com a coisa, e ele pergunta se você pode criar um site para ele, né? Pois bem, eu tive uma aluna no colégio técnico daí de Uberaba. Aliás, o nome do colégio era Colégio Uberaba. A primeira vez que eu estudei com ele foi lá, inclusive. Que ela, quando terminou o curso, ela resolveu montar um site. Ela fazia o site dela tudo em homepage. Aí ela passava a vida inteira, né, trabalhava com isso dia e noite, fazendo modificações para botar as notícias. Ela tinha um portal, URA Online, que funcionou muito tempo aí em Uberaba, teve muita clientela, muita propaganda, e hospedado no Terra, se não me engano, na provedora Terra. E aí uma vez lá, de repente o pessoal queria, você faz um site para mim, coisa e tal. Ela começou a revender site. Então ela passou a ser revenda da provedora Terra. Tá? Então isso aí é revenda de site. Basicamente você faz um site e consegue determinada competência e proficiência em usar aquele sistema lá, e de repente você começa a vender ele. Tá? Isso aí é revenda de site. Tá? A partir daí, como no caso dela, que ela criava as páginas dela com HTML, depois ela passou a usar algumas coisas em PHP, até que por fim ela resolveu montar um servidor na casa dela, sugestão minha, mas ela bobeou e o cara que fez o sistema para ela sequestrou o funcionamento do servidor dela. O resultado da brincadeira, ele acabou hospedando o serviço, a página nova dela, no provedor do cara que fez no servidor do cara que fez o sistema para ela. Tá? Aí o próximo passo é a gente ter uma máquina, tá? Que aí agora você não tem um servidor já com sistema operacional, onde você pode colocar o seu programa, o seu banco de dados, tá? Que seria lá o limite da hospedagem de site. Tá? Tem hospedagem de site que te dá já um sistema todo montado, um programa montado, para você criar a sua página. Tem outros que te dão um servidor, um espaço no servidor para você montar o seu projeto usando lá a ferramenta que você quiser usar. Tá? Agora vamos falar já o outro passo, que é quando você tem um servidor seu. Tá? Então o sistema operacional
não é aquele que o cara oferece. É você que escolhe o que você quer. Tá? Muitas vezes acontece do provedor de hospedagem que fornece um servidor, seja ele de qualquer tipo, ele ter lá na equipe dele de manutenção pessoal com habilidades em determinados sistemas. Então, por exemplo, quando a gente fala em Linux você tem sei lá quantas distribuições. Aliás, no outro dia eu fiquei sabendo que finalmente saiu o Slackware 15. Estou doidinho para experimentar ele. No entanto, eu estou usando o Debian 11. Pois bem, quando eu aluguei esse servidor, que eu comecei a usar esse servidor, quando eu comecei a alugar o servidor, que eu estou tentando aqui, tá? Quando eu comecei a usar o servidor para montar o servidor CTT Cephores, o nosso servidor aqui, o que a provedora fornecia ela só tinha o Debian 9, era o mais atualizado que ela tinha, e tinha o 8 e acho que o 7. Bom, aí tinha uns lá que já estava em desuso, já estava o Debian recomendava não usar, e tinha o 9 que era muito recente, e eu não tinha as ferramentas para fazer tudo que eu precisava fazer com ele. Aí eu peguei o 8. Agora, recentemente, nesse recesso, foi que finalmente eu fui lá atualizar ele e tinha o 11. E eu fiz bobagem, perdi o servidor todo. Bom, mas vamos lá. Pois bem, aí você que faz isso, você escolhe qual que é o sistema, eles colocam, ou você vai lá e coloca. Tá? Mas aí tem as opções, tem escalas, isso aí não acabou a história não. Por exemplo, a primeira opção que você tem é um servidor virtual, um VPS, Virtual Private Server, tá? Um servidor privado virtual. É o caso do nosso aqui, o Guanabara, é um servidor virtual. Tá? Como eu disse, você pode contratar um servidor virtual e eles mantêm o sistema para você, faz backup, coisa e tal, depende do quanto você quer pagar e o quanto de serviço que eles vão dar para você. No nosso caso aqui, eu queria poder mostrar uma série de técnicas e recursos de um servidor, e aí eu peguei e encomendei um VPS que eu faço a gerência dele. Nós vamos ver mais para frente que não tem tudo que eu queria não. Tá? Bom, o que é um VPS? O VPS pode ser você ter uma máquina com multiprocessamento, que você vai lá e divide e cria instâncias de servidor virtual. Aliás, o William gosta muito de trabalhar com vocês, provavelmente vocês já fizeram isso usando máquinas virtuais. Pois bem, o VPS é uma máquina virtual que vai fazer o seu serviço. Tá? O próximo tipo de hospedagem é a hospedagem na nuvem. Quando você fala hospedagem na nuvem, normalmente o preço já dá um salto em relação ao VPS. Porque, em tese, o VPS é uma máquina delimitada. E quando se fala nuvem, significa que você pode ampliar e reduzir o seu servidor conforme a sua necessidade. Obviamente, quando você amplia, você paga mais. Quando você reduz, você paga menos. Tá? Mas é vantagem do VPS, do Cloud. Outra coisa, o VPS, muitas vezes ele pode estar... A ideia seria que ele está uma máquina virtual em um servidor físico real que está em algum lugar do planeta. Né? Quando é cloud, aí já a coisa é diferente. Você tem uma máquina virtual, só que a localização dela é incerta. A localização dela que seria na nuvem. Né? Então, grandes provedores de cloud, tem a Google, tem a Amazon, significa que elas têm, no final das contas, tem que ter algum equipamento físico trabalhando, tá? Mas esse equipamento você não faz a menor ideia onde é que está.
E todos eles estão interligados. Eu sei que, se eu não me engano, a Google tem um container funcionando no fundo do mar, lá na costa americana. Por que isso? Para ficar mais fresco, gastar menos com refrigeração, né? Aí o container fica dentro d'água, quer dizer, se funcionar ali, esquenta, gera calor, ele dissipa calor para fora, aí o mar faz a refrigeração dele, tá? Pois bem, mas você não sabe onde está o seu VPS se ele estiver no cloud, tá? Uma hospedagem em nuvem significa que ela está espalhada no mundo todo, você não sabe onde ela está, e ela pode ter uma dinâmica de crescimento, expansão e retração bastante fácil, ágil, tá? Curiosamente, nós vamos ver que o VPS que eu contratei para hospedar o nosso site está na nuvem, tá? Ele é cloud. O servidor dedicado é o próximo passo. Aí significa que você contrata com a provedora uma máquina real, tá? Dedicado para você. Tá? Aí eles vão cobrar energia, vão cobrar o aluguel da máquina, o serviço de rede, a manutenção física do computador, né? Tudo. Fica um serviço um pouquinho mais caro, mas assim, você tem uma máquina que é teoricamente sua, né? Praticamente ela é sua, na prática ela é sua, em termos de sistema. A máquina mesmo é alugada, tá? Ou você pode ter o colocation, tá? Colocação, mas não é de colocação de colocar em algum lugar, é compartilhado, locação, né? Aí você pega o seu computador e coloca lá na provedora, tá? A provedora vai colocar ele lá dentro do laboratório dela. A manutenção desse computador é sua, tá? A manutenção do sistema desse computador é sua, o backup é seu, tá? Mas a única coisa é que se está não na sua instalação, está na instalação da provedora, tá? O primeiro servidor que eu trabalhei, que eu montei, foi o MilEri, que eu montei lá. Meus filhos eram pequenos, lá pelo ano 2000 mais ou menos, que eu montei esse troço. Ele era um servidor co-location, colocado, né? Ele ficava dentro do CPD de uma provedora de internet de Uberaba, e ele ficava lá dentro. Essa máquina está lá até hoje, não tive tempo de ir lá buscar ela de vez, tá? Já parei de usar esse servidor, esse serviço desde lá, muito tempo. E até hoje não tive tempo de buscar o computador. Está lá, o computador velho. Tá? Então o servidor dedicado e o colocation, né? A colocação, os dois te dão a mesma coisa. Você tem uma máquina que é sua só para atender as suas necessidades. A diferença é que o servidor dedicado à manutenção é da provedora e o servidor colocado, a manutenção é sua, né? Esse foi o problema, por exemplo, do meu servidor, porque deu uma chuva lá no bairro onde se situava a provedora, deu uma infiltração, né? A água entrou embaixo do telhado, pingou lá, aí desligou tudo, né? Todos os computadores da empresa, inclusive os colocados, que tinha o meu e tinha mais outros lá também. E aí o pessoal correu para ligar. Aí saiu ligando tudo. Só ligou tudo e esqueceu de ligar o meu, né? Então eu fiquei pagando o aluguel na colocação dele lá durante mais de um ano e meio, e o servidor fora do ar, né? Por isso que eu acabei chutando balde e saí. Só que depois não tive tempo. Quando eu ia lá para fazer a manutenção, não encontrava os técnicos, só estava o pessoal da recepção. Da recepção não podia abrir o laboratório para ir lá pegar a máquina para fazer manutenção, né? Então ficou um horror, tá? Esse é o problema do colocation, tá? Que de repente você não consegue pegar ele. No nosso caso aqui, o nosso servidor é um servidor virtual VPS. Deixa eu ver se ele aparece aqui.
no nosso caso aqui, nosso servidor é um servidor virtual VPS, tá? No nosso caso colocado na local web, foi contratado da local web, e ele tem algumas características aqui que eu vou citar rapidamente, porque vai ser com ele que a gente vai passar esses 4 meses trabalhando, tá? Então, primeiro de tudo, tá errado aqui, gerenciamento não tem esse acento, que eu saiba, tá? O gerenciamento é próprio, sou eu que gerencio ele, inclusive foi por conta disso que eu fui tentar fazer um negócio, esqueci que eu não era o meu notebook, né? E aí fiz uma atividade lá que eu acabei detonando o servidor, tá? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, depois eu explico o que foi que eu fiz e o que é o problema, para você já saber o dia que você estiver trabalhando, né? Eu fiz isso como o gerenciamento é próprio, mas ele está em outro lugar, então tudo que a gente faz nele, a gente faz via acesso remoto criptografado, usando o SSH. Por isso que na página de anotações dessa disciplina, eu falo que se a gente vai fazer acesso pelo Linux, eu uso o SSH direto. Se for pelo Windows, eu tenho que usar o PUTY, P-U-T-T-Y, que é um aplicativo para fazer acesso a SSH, tá? Para máquinas com Windows. Existe ele também para Linux, mas é óbvio que eu não uso ele. Tá? Ele me oferece um painel para eu poder configurar o DNS, tá? Porque ele tem algum serviço que é bloqueado, que eu queria ter a oportunidade de ensinar para vocês como é que faz, porém tem esse detalhe. Primeiro, o e-mail. Tá? Eu não tinha pretensão de ensinar a montar um servidor e-mail, porque um servidor e-mail ele é bem simples, só que ele, por ser simples demais e ser um troço que é de uso universal e tem muito problema de segurança por causa da simplicidade dele, a configuração dele costuma ser um pouquinho pesada. Tá? Pra você ter ideia, quando eu entrei na UFTM, tinha um servidor que estava rodando lá há 300 anos. Aí eu peguei e fui fazer uma atualização dele. Aí eu instalei o servidor de novo, fiz o servidor todo novo, do zero, coisa e tal, configurei tudo, coloquei web e-mail para poder o pessoal ter acesso ao e-mail quando estivesse viajando a trabalho, qualquer coisa assim. Pois eu saí do DTI, fui para o Cephores e esse servidor continuou rodando durante mais, sei lá, 10 anos. Até que por fim, aí os caras não estavam mais dando conta de manter ele rodando, nem me perguntavam nada, foram lá e contrataram, por isso que hoje a gente usa o serviço de e-mail do Google, né, o Gmail. Tá? Originalmente a ideia era que não era vantagem, não é interessante, costuma-se pensar isso, que não é interessante você colocar a sua estrutura de informação sob a guarda de outros, de terceiros, né? Porém, acabaram fazendo isso com o e-mail na UFTM. E a outra coisa que não funciona lá é o DNS, que eu queria explicar para vocês, mostrar como é que ele funciona. E eu apanhei para caramba para aprender a trabalhar com o painel, porque o painel trabalha de forma diferente do serviço de DNS que ele controla. O servidor lá é um byte do mesmo jeito, né, que nem o que eu ia explicar para vocês no servidor, só que o painel de acesso não usa a mesma sintaxe do DNS bind lá. Tá? E eu não consegui pegar e configurar sem o painel deles, porque é um serviço que está bloqueado, ele não deixa passar pacotes para serviços de DNS e de e-mail lá na rede da provedora, da local web. Tá? Porém, apesar desse empecilho aqui, tá? Desse probleminha aqui, que inclusive atrapalha a gente de poder ver a configuração de DNS, ele tem uma vantagem enorme, que é a disponibilidade, que em 2 anos que eu estou usando ele para poder trabalhar com vocês, a disponibilidade dele é 24/7. Tá? Nunca caiu. Nunca ficou indisponível. Tá?
A única indisponibilidade dele não foi por conta de problema de funcionamento da local web. A única indisponibilidade dele foi durante 1 dia e meio, 2 dias, por causa da minha inabilidade na hora de fazer o gerenciamento, que eu fui fazer a atualização dele e acabei fazendo uma bobagem lá e ele ficou sem sistema. Aí por fim eu consegui, usando os painéis da local web, consegui pegar e reinstalar, aí só que eu tive que instalar do zero, né? Em vez de eu pegar e fazer uma... em tese eu teria que fazer isso, eu teria que pegar e fazer backup de tudo e mandar reinstalar o sistema que eu queria, né? Eu fui tentar atualizar o sistema e aí deu pau, tá? E pior que eu esqueci e mandei atualizar enquanto ele estava tentando fazer o backup, copiar os arquivos para poder fazer um backup para depois poder restaurar. Não consegui fazer, tá? Ou seja, disponibilidade total, 24 horas, 7 dias por semana, durante 2 anos, na boa. Isso é fundamental, tá? Pois bem, gente. Então é isso aí que é o nosso comentário final de hoje, tá? Eu vou deixar para a próxima semana, que eu vou estar no laboratório com vocês, aí a gente vê a parte de... a parte do... Deixa eu ver aqui. A gente vê a parte... Cadê? Sumiu aqui. Deixa eu achar ele aqui. Não está aqui. Tudo bem, vou chamar ele aqui que ele vai aparecer. Nós vamos ver na semana que vem, então, aí já no laboratório, a gente vai tratar dessas 2 coisinhas aqui. O acesso remoto, tá? Nós vamos fazer um SSH lá, para a gente ver como é que faz o acesso, tirar a dúvida. Embora você já tenha conta lá, você já pode fazer o acesso se você quiser, se você já está habituado a mexer com o SSH. O ambiente lá é Linux, Debian 11, tá? Nós vamos ter que fazer acesso só via SSH, vou mostrar como é que faz, e mostrar as ferramentas básicas de linha de comando para a gente poder trabalhar lá, porque todo o nosso acesso vai ser via linha de comando, tá? Pelo menos até a montagem do site. Depois, quando a gente tiver com o site instalado, aí tem a rotina de configuração do site que roda diretamente pelo servidor, pela página web, pelo navegador, tá? Então isso aí, gente. Nos vemos agora semana que vem, se Deus quiser, tá?